Escreve livro pra cacete, hein, cara? Caraca. Cara, eu tenho esses 4 livros aí. E o meu último é o Devocional Alegria do Amanhecer. Esse livro, cara, foi um presente de Deus para nós e tem ajudado muita gente. É um livro para ler em 40 dias. Todo dia de manhã, o devocional é esse hábito de conexão com o Senhor, leitura da palavra e tal. E ele é um livro que ele auxilia nisso, de maneira intencional, você nutrir o seu relacionamento com Deus. E a gente tem tido muito testemunho, cara, diário, assim, muita gente mandando muita coisa sobre o que tem acontecido. Tem o Amor Mais Louco da História, que fala sobre Jesus, né? Como um todo, final da tempestade. Eu escrevi no final da pandemia, que não acabou ainda, né? Uhum. Eu pensei, agora acabou, vou lançar. Aí não acabou ainda. Mas tá acabando, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E o Coragem para Recomeçar. Da hora demais. Bem legal, cara. Presente pra Tu vocês sempre teve também. vontade de escrever? Cara, eu vou falar pra você que tudo que aconteceu na minha vida, tudo. Desde escrever, desde falar pras pessoas na internet, tudo foi... Eu não vou dizer um acaso, porque foi algo planejado pelo Senhor, mas foi algo que eu nunca imaginei. Então, eu não fui concebido dentro de uma casa, dentro de uma família, onde meus pais falaram, olha, cara, você vai um dia escrever um livro, você vai fazer isso e tal. Não foi dessa maneira que aconteceu. Então, tudo isso pra mim é muita novidade, tudo. Obviamente que Deus vai dotando a gente de capacidade, a gente vai aprendendo também, mas foi tudo muita surpresa, cara, nada planejado assim. Você tem uma família religiosa? Seus pais eram muito ligados? Então, cara, a minha família, ela tem uma história longa, assim, bem longa com relação ao evangelho, porque meus pais, pela conta que eu faço, assim, são a segunda geração de evangélicos, meus avós que aceitaram a Jesus. Então, meus pais são a segunda geração. Só que meu pai teve um problema financeiro numa época da vida dele que foi bem severo, que acabou gerando uma consequência muito grande dentro da nossa própria família. Então, a gente perdeu esse vínculo com Jesus, com a palavra, com a própria vida com o Senhor, durante um gap da minha vida que foi a mais importante, foi a adolescência. Então, eu fui criado na igreja. Quando chegou a adolescência, houve uma ruptura dentro da nossa casa. E aí eu voltei para o Senhor. Na verdade, eu conheci Jesus de verdade com 19 anos de idade só. Que foi quando eu fui apresentado a Jesus, não pela maneira que eu gostaria, foi num processo de dor bem difícil, mas que foi como quando eu o conheci de verdade. Então, eu conheci fragmentos durante uma boa parte da minha vida. Depois eu fui desconstruído muito, porque vi muita coisa ruim acontecendo. E aí, quando eu tive encontro com Jesus, as coisas foram se repaginando, a minha fé foi transformada e tal, e aí a vida começou de maneira que está hoje. Entendi. Assim, é bem comum um cara que é proeminente, assim, eu não sei como dizer, no pastoreio. Não é pastoreio, cara, porque o pastorado, ele Pastorado. ele é um ministério local, né? Ele é um ministério de cuidar de pessoas. O meu ministério é evangelista, então eu falo para todas as pessoas então a minha função é traduzir o evangelho de maneira simples. Entendi. É isso que eu faço, para que então, todo mundo entenda. Então eu não cuido de pessoas especificamente, né? Por isso que não é pastorado. Entendi. Tá. Esses caras que são proeminentes no evangelho... Sim, pode ser. Uhum. Geralmente tem uma história, assim, né? De uma transformação profunda que... Assim, eu não conheço, talvez esteja falando besteira, mas assim, eu não... Desses que explodem, saem somente do círculo cristão e acabam viralizando e tal, não sei o quê. Esses caras sempre têm uma história com um encontro com Jesus, assim, de sofrimento. Então, cara, assim, eu penso o seguinte, todo mundo... a gente nasceu, basicamente, nós somos apontados para uma divindade. Nós somos apontados para crer em alguma coisa sobrenatural, a mais do que isso aqui. Né? Então, de uma certa forma, você aceita Jesus de 3 formas. Né? Uma, obrigado, como vocês fizeram agora. Foi maneiraço. Mas eu achei muito legal da parte da Ciola, o jeito dele, muito tu falou coração que foi muito bonitinho. puro. Foi mesmo. Eu achei muito bonitinho mesmo. Bonitinho não, achei bonito. Achei, sabe, de verdade. Um bom ele gesto. é muito genuíno, cara. Ele é muito genuíno. Realmente. Sem vínculo político, sem nada disso, mas ele é um cara genuíno. Pelo que eu vi aqui, né? Sim. E aí, bom, a própria consciência de fé, quando você analisa o todo e vê, cara, não dá pra ser só isso aqui, eu preciso de algo a mais. Por exemplo, isso é a própria história do C.S. Lewis.
Por exemplo, ele fez essa análise e falou, cara, eu não crer em nada é subestimar a minha capacidade. Saber, é só isso aqui, não pode ser. E a outra é a dor. E a dor é a mais impactante. A dor é a mais impactante porque você conhece não somente o Jesus das Escrituras que foram apresentados em pregações. Você conhece o Deus pessoal, que entra no teu problema, na tua causa, na tua história. Então muda tudo, entende? Uma coisa é, por exemplo, eu falar pra você, cara, olha, Jesus cura. A outra coisa é você ser curado por Jesus. É totalmente diferente. Então por isso que os processos de dor, eles intensificam esses personagens proeminentes. Por quê? Porque tem uma história muito profunda por trás. Entendi. Então quando você experimenta, e foi o meu caso, que eu tive um momento muito difícil, foi só Deus para mudar o quadro e a história, Deus fez. Então, hoje eu tenho uma pregação que eu carrego, mas eu tenho algo que eu nunca vou poder me esquecer, que foi o que Deus fez por mim lá no começo. Não tinha ninguém vendo, não tinha pregação acontecendo, era só eu e Deus dentro do meu quarto. Entendi. Pode falar o que aconteceu? Cara, assim, ó. Eu não queria falar sem vocês perguntar, né? Porque não, pô, eu fiquei com medo de perguntar porque não, tu vai duas que vezes, tá assim, traumatizado com a parada. eu vou falar uma coisa pra vocês engraçada. Eu sou um ex-nada. Eu não sou ex-maconheiro, que o pessoal fala essas histórias, né? Que você é maconheiro? Ex não sei o quê, sabe? Então ele é maconheiro. Não, a primeira vez que eu fumo maconha por osmose, que eu sei. É a primeira vez hoje. Bom, essa é uma bomba coisa pra falar por osmose. Deixa pra vocês aí. Ô, mano, mas brincadeiras à parte, pô. A minha história não tem a ver com alguma coisa muito maluca que eu tenha feito e tal. Mas a gente tem as crises que são inerentes das idades, né? Então, cara, eu vivi longe do Senhor, com esse problema acontecendo dentro da minha família, de um afastamento, briga constante e tal, mas algo muito, muito, muito difícil, asseverado mesmo. E aí, como é coisa dos meus pais, vida do meu pai, eu não vou falar, né? Claro. Mas, em resumo, meu pai teve uma quebra financeira muito grande. Tentaram matar o meu pai. Cara, pesadíssimo, assim. Pra nossa família foi muito difícil. Meu pai ficou desaparecido durante um tempo. Foi muito pesado para nossa família como um todo. Uhum. Engraçado que, quando eu estava lá imerso na história, eu não via a magnitude do que estava acontecendo. Eu não tinha noção, porque eu era um garoto. Né? E eu também não via o nível de maldade das pessoas. A gente recebia ligação nesse período que meu pai estava afastado, assim, desaparecido, dizendo que meu pai estava morto, que tinha encontrado meu pai em tal lugar amarrado. E tudo trote, cara. Caralho. Na época não tinha parado de identificador de chamada, né? Uhum. Então, tudo isso gerou consequências dentro da nossa família. Então, além do meu afastamento, a minha formação de caráter também ficou extremamente corrompida. E aí, cara, uma coisa errada é como um leme de um navio. Ele vai te levando para um outro caminho totalmente diferente do que você deveria estar. Então, quando eu cheguei nos meus 19 anos, cara, 19 anos, eu tava namorando há 2 anos com a minha esposa, o que é a minha esposa hoje, minha primeira namorada e a minha esposa. Um relacionamento terrível, cara, terrível, 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 de muito ciúme, de muita briga, de muito desequilíbrio. Eu estava na faculdade na época, minha formação acadêmica é Direito, tinha acabado de entrar na faculdade e na minha cabeça eu estava no hype, né? Porque eu tinha ganhado um prêmio na época da faculdade, de garoto calouro e tal. Tava fazendo propaganda de televisão e de rádio na época pra faculdade. Eu tava me achando que eu tava no hype. Só que por trás havia um vazio muito grande. Havia um déficit muito grande. Então, por fora parecia que estava bem, mas por dentro estava morto. E eu tive essa sensação, essa percepção de realidade, cara, no dia 23 de abril de 2009. Foi uma quinta-feira. Eu me lembro que eu acordei pela manhã, cara, e naquele dia, tudo que poderia acontecer de consequências somadas de uma vez só aconteceu comigo naquele dia. E aí são detalhes mais longos e tal, mas resumindo, cara, o final desse dia, que foi pra mim o pior dia da minha vida e o melhor dia da minha vida, eu estava dentro da Câmara dos Vereadores, na época da nossa cidade, estava tendo uma audiência pública sobre algum tema na época, e eu me lembro de eu entrar dentro do banheiro da Câmara dos Vereadores, cara, colocar um monte de papel na boca, assim, pra gritar e ninguém ouvir, sabe? De tanta angústia, cara. E aquele dia foi, pra mim, um marco, porque eu saí dali, pensei em suicídio, eu me lembro que os pensamentos, assim, eu tenho um rio na nossa cidade, que é um rio Cachoeira, o nome, é um rio poluído, e eu fiquei pensando, cara, se eu me jogar aqui, eu sei nadar, pô, eu não vou morrer.
Aí pensei de me jogar na frente de um carro.